Boa noite a todos. Com muita alegria, com muita gratidão que a gente inicia mais uma palestra ao vivo, né, do Grupo de Assistência Fraterna. E hoje a gente decidiu começar gravando para vocês também nossa harmonização, para enviarmos essas energias para todos, fazendo uma leitura do Evangelho. Então, que a gente possa fechar os olhos, né, e acalmar os nossos pensamentos, se preparar e tentar entrar nesse estado mais receptivo, para que possamos aprender com as palavras do nosso orador, com todos os ensinamentos do Evangelho, e que possamos levar um pouco dessa energia para casa, harmonizando cada ambiente, trazendo um pouco dessa luz, nos acalmando e nos trazendo paz. A passagem do Evangelho que eu abri foi uma passagem aleatória. Caímos no capítulo 17. Instruções dos Espíritos. O dever. O dever é a obrigação moral, diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida, ele se encontra nos mais íntimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais, para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentado com a ignorância dos seus efeitos. O dever é resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se a diversas complicações. Permanece inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Que assim seja. Então, nesse momento, eu convido a todos que estão conosco nesta reunião virtual, ou que estejam assistindo pelo YouTube, que fechem os seus olhos para que possamos entrar em sintonia com o Mestre Jesus. Abençoado seja este momento, Senhor. Depositamos em vós toda a nossa esperança para prosseguirmos na estrada da vida e realizarmos os desígnios
e com resignação os seus propósitos. Agradecemos-te, Pai amado, por mais essa semana de viagem existencial. Percorremos esta caminhada dando um passo de cada vez, Senhor. Às vezes, com muitas dores e sofrimentos, tristezas, mas também com muitas alegrias vivenciadas nessa semana. Depositamos em vossas mãos, Senhor, a nossa reunião pública desta terça-feira. Abençoai todos os componentes do grupo de assistência fraterna, todos os trabalhadores e trabalhadoras, todos os frequentadores, todos aqueles que procuram esta casa de oração em busca do teu socorro e do vosso amparo. Que a vossa luz infinita possa guiar os nossos passos e que o vosso amor possa cobrir a nossa multidão de pecados. Que assim seja, Senhor. E com muita alegria, mais uma vez em nossos corações, nós queremos anunciar a palavra amiga e esclarecedora do nosso amigo, companheiro das Lides Espíritas, Fernando Pinheiro, que vai discorrer sobre a parábola da rede de pesca. Com você, Fernando, a palavra em nome de Jesus. Boa noite, gente. É com muita felicidade que eu aqui me encontro novamente junto com esse grupo. E eu, com certeza, eu acho que as pessoas que estão aqui agora escutando e aqueles que vão escutar mais tarde ou em outra oportunidade essa nossa chamada palestra, poucas vezes escutaram sobre esta parábola. Essa não é uma parábola muito utilizada dentro das casas espíritas ou explorada até pelo próprio... A gente que muitas vezes, eu sou uma pessoa que eu falo que eu devo ter sido, na vida passada, uma pessoa ligada à Igreja Católica muito, de uma forma muito irresponsável. Então, eu adoro. Hoje eu vejo uma igreja, eu entro, certo? E onde eu vou, eu gosto muito de escutar os sermões, também escuto muitas palestras, e se vocês forem procurar a respeito da parábola da rede, essa não é uma parábola em que ela é muito explorada. Mas, por incrível que pareça, é uma parábola extremamente atual. A interpretação dessa parábola, que eu vou ler, que é uma das parábolas mais curtas que Jesus, que o Evangelho tem, eu vou ler para poder dar o pano de fundo da nossa reunião da noite de hoje. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia. E, assentando-se, apanham para os cestos os bons, e os ruins lançam fora, devolvem para o mar. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando nós vamos ver quase que literalmente esta parábola, e ela vem muito hoje porque nos últimos 2 anos, dentro do movimento espírita, a palavra ou a expressão transição planetária tem sido muito explorada. E a cada um desses grandes acontecimentos que envolvem grandes catástrofes, e notadamente agora com a pandemia do Covid, lá vem essa reafirmação de que o planeta passa pelo seu processo de transição
passa pelos que nós chamaríamos de um processo quase que de depuração. E aí a gente já falou muito sobre isso, esse processo de transição é longo, né, ele já começa a ocorrer há muito tempo, e não é simplesmente nas circunstâncias em que nós podemos dizer que vai ser marcado imediatamente hoje, vai ter um grande acontecimento, como teve o acontecimento do meteoro da época dos dinossauros. Mas, realmente, o que a gente verifica é que, cada vez mais, nós estamos, certo, sendo cobrados no sentido de mudarmos as nossas posturas para que nós possamos atender um novo anseio da sociedade ou de toda a população que vive na Terra e está também no orbe da Terra. Por isso, sempre falo, quando a gente nunca pode deixar de analisar a curva de evolução no campo moral da Terra. A Terra evolui. Lógico que vocês vejam bem, nós estamos dentro desse clima da pandemia, e aí, é muito bom salientar, eu vou abrir um parênteses nesse sentido, um único ato, em uma cidade que está no continente americano, provoca tudo isso que nós nos Estados Unidos. Então, eu costumo dizer o seguinte: um ato negativo, uma atitude negativa, ela, por menor que seja, vamos supor que ela possa ser comparada a um fósforo que se acende. Ora, um fósforo que se acende é uma pequena chama, mínima. Agora, pega esta pequena chama, eleva ela num capim que está seco. Ela vai ganhar uma proporção inimaginável, vai queimar, né, milhares de hectares da natureza. Da mesma forma. Do mesmo jeito em que, se colocado ao mato, ela provoca isso, também, se nós quisermos analisar como que ela se elimina, uma gota d'água elimina a chama de um fósforo. Uma gota d'água. Então, aquela cena americana, né, em que todos nós vimos um fósforo aceso, não houve a correspondência de o quê? De alguém contrapor, seja um colega, seja um popular, sejam 2, 3 pessoas que pudessem sussurrar, ou seja, tentar influenciar aquele policial a eliminar a sua ação desastrosa. Assim é que a gente assume essas responsabilidades, que quando nós vamos para o mundo espiritual, a gente nem possa imaginar como vamos fazer para resolver. Então, o nosso planeta ainda está extremamente suscetível a essas situações. Muitas vezes, eu costumo falar com jovens, ou conosco mesmo, quando nós queremos ir a certas manifestações. Toda manifestação que busca o bem comum, ela é nobre. Desde que ela seja pacífica, que ela respeite, que não ultrapasse o dever, não ultrapasse o lado do outro. Mas quando começa qualquer desequilíbrio, e lógico, nós temos que imaginar de que somos extremamente influenciados em qualquer ambiente que estamos, e aí, quem capta esse desequilíbrio? Começa a gerar um desequilíbrio, aí vem o efeito que nós chamamos da boiada que dispara. Às vezes o seu filho, o meu filho, está nessa manifestação, nunca tirou uma pedra em ninguém, em nada. Quando ele vê aquilo, pessoas que começam a explodir, ou seja, entrou-se num estado que não mais pertence a ele, e vão fazer essas atrocidades, e vão assumir grandes responsabilidades. Por quê? Isso denota ainda o estado evolutivo em que a Terra está. E nós sabemos uma realidade em que a Terra é este planeta que está na sua caminhada evolutiva, mas que, em certo momento,
quando essa proporcionalidade de espíritos que estão muito mais no seu campo da fraternidade, procurando cumprir os seus deveres morais, começa a ficar muito mais acentuada, lógico que começa também a haver um aspecto de não afinidade com a parcela que assim não está. Então, há muitos milênios atrás, lá na constelação de Cocheiro, né, nós então conhecemos essa história, que não é para nós nova. Lá nós chamamos a estrela de Capela, né? Ou de onde então nós vamos conhecer os nossos antecedentes espirituais. Vamos chamar aquele planeta que estava, né? Capela está muito próximo da Terra, na constelação de Cocheiro, a 42 anos-luz, muito pertinho, é pertíssimo. Pertíssimo, porque nós falamos em distâncias, em amplitude do universo, em milhões de anos-luz. É coisa extraordinária. E aí o que aconteceu com aquela humanidade que ali estava? Estava também entrando no seu processo de evolução, em que começavam a haver conflitos de uma quantidade muito grande de pessoas já no plano evolutivo, e uma que não adiantava, que ela não conseguia estabelecer mais o seu processo de progresso. E o progresso, muitas vezes, você tem que estar num ambiente que lhe proporcione, ou seja, para que você possa progredir, você tem que colocar o aluno no nível de grau escolar necessário para ele. Em certo momento, estamos todos na faculdade, aí não tem jeito do primário ficar com o superior. Não tem jeito, ele não vai conseguir mais, então ele vai ficar numa situação de continuar na sua condição primária, não mais comunicando, ele reage contra a condição superior. E aí, então, é que surge essa situação agora de, olha, agora vamos passar a rede em Capela, né, nessa comunidade, e nessa rede a rede que aqui, se pudesse falar, vamos pegar todos, e qual vai ser o critério de seleção? Um critério simples. Os bons vão ficar aqui e os que estão maus, para que a gente não fique também utilizando-se de uma situação os maus. Ninguém é mau eternamente. O mal, todos nós passamos por ele. E talvez estejamos nele. Então, naquele momento, houve uma necessidade de alocar todas aquelas categorias de espíritos que não tinham mais condições de viver. Então, isso tudo é dentro de uma gestão cósmica, que nós não temos nem condição e capacidade de entender. Às vezes, quando se fala sobre isso, a gente fala, mas que loucura, como é que alguém pode? Olha, não dá para que nós, ainda tão limitados, queiramos entender isso. Mas a realidade é que, então, começaram agora a se dirigirem, foram localizados dentro de um processo, né, de longos e longos anos, e aí, então, olha, vocês vão, como se diz, vocês vão para aquele lugar, para aquele ambiente. Para que também, aproveitando, porque eles se eram espíritos que tinham a sua condição evolutiva moral baixa, tinha a condição de conhecimento, aí sim, certo? Bastante elevada, proporcional aonde eles iriam. Por isso, então, aí nós conhecemos a história dos exilados de Capela, que vêm, então, reencarnar ainda num processo muito primitivo na Terra, certo? E aí nós vamos encontrar os povos egípcios, vamos encontrar asiáticos, vamos encontrar diversos povos e vamos aí conhecer a velha lenda de Atlântida, né? Certo? Que às vezes nos coloca em todo nesse sentido. Então esse degredo, eu digo o seguinte, que o degredo, ele trouxe uma das
quando o Evangelho fala que eles vão ser lançados ao fogo, né, que haverá ranger de dentes, sofrimento, é natural. Qual é? Eu não sei se já confidenciei a vocês, muitas vezes falo assim, Fernando, qual é a coisa que você tem mais medo? Qual é a dor que você tem mais medo de sentir? Eu falo, é a dor da saudade. A saudade, ela é aquela dor que entra lá no fundo do nosso coração e ela pode somatizar de forma que nos leva muitas vezes até o desencarne. Que nos digam os nossos queridos irmãos negros que morriam de banzo ou de saudades, né, quando vinham da África degradados. Então, esse foi o degredo. Por isso, então, que nós vamos encontrar as histórias dos paraísos perdidos, da vontade de se voltar para o, né, olhavam para aquelas estrelas e eles identificavam que eles tinham vindo dali. E eles, então, proporcionaram uma evolução significativa na Terra, os egípcios, as pirâmides, as ideias, então, bem formatadas da continuidade da vida, né, em tudo aquilo que está demonstrado, e aí vamos encontrar as mais diversas manifestações. Essas pessoas, esses espíritos que vieram para cá, então, sofreram em que se adaptaram a uma condição física muito mais limitada, certo? Porque reencarnaram em corpos mais limitados, reencarnaram numa situação que não podiam expressar a sua condição evolutiva espiritual, e isso passa a ser, então, quase que uma condição de uma camisa de força para as suas expressões. Mas assim foram, certo? E aí diversos formaram 4 raças, que são chamadas as raças adâmicas dentro da Terra, e eles, dessa forma, então, foram contribuir. Mas, para nossa surpresa, nos dizem ainda os espíritos, e notadamente o nosso querido Emmanuel, né? Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele escreveu um livro que deve ser sempre, né? Eu me lembro que foi um dos livros que eu mais assim tive no início, quando ainda era mais jovem. Eu fiquei assim impressionado como é que Chico Xavier podia escrever aquele tipo de livro, né? E foi A Caminho da Luz. Então, A Caminho da Luz, ele vem traçar toda a gênese planetária, ele vem falar das raças adâmicas, vem falar até das condições celulares, é uma coisa extraordinária, certo? Então, quando a gente vê, às vezes as pessoas leem e falam assim, olha, eu não sei se o Chico Xavier, ele é estúpido, mas quem escreveu isso daqui ou é um autista, certo? De altíssimo. Mas essa é a maravilha. E lá na frente nós vamos encontrar, salvo engano, de Edgar Armand, certo? Um livro chamado Exilado de Capela, aonde então o Edgar Armand, né, que não é uma psicografia, ele pega o livro A Caminho da Luz e ele então faz para nós um estudo bastante interessante para que a gente possa entender sobre tudo isso. E isso faz então com que a gente possa, né, esse processo de nascer, morrer, renascer, progredir sempre, dentro desse orbe que nós estamos, em certo momento, nós não teremos mais a afinidade para que vir. Essa é uma realidade. E às vezes as pessoas falam assim, não, mas aí quando chegar o processo de transição, nós vamos para o paraíso? Não, nós vamos ficar no paraíso que nós construímos. Se quisermos ficar aqui. Porque senão nós seremos, ao contrário, realocados para um outro orbe, aonde então faremos o processo de recuperação, de reeducação, de tudo isso que nós estamos falando. Então, quando Jesus nos fala, bem-aventurados os mansos, vamos até os mansos, pacíficos, eles herdarão a terra. Ninguém, ou seja, no reino dos céus, ele é uma expressão que estabelece o campo de um local de felicidade, de paz, onde se predomina a fraternidade, tudo isso. E nós temos notícias de que até hoje ainda tem espírito de capela aqui no nosso meio, que não conseguiu ainda passar por todo o processo, né, de voltar lá para aquele campo em que lá está. Então, a rede, ela pode ser comparada à morte. A morte
neste momento em que essa pandemia estabelece esse número enorme de mortes, e a gente sabe que não é, ele é expressivo dentro das circunstâncias, mas nós tivemos situações muito mais, né, de volumes muito maiores. Na hora que nós falamos da Segunda Guerra Mundial, isso é um volume imenso. Já falamos de outras pestes que nós tivemos, é um volume imenso. Então, a rede pode ser considerada como a morte. Mas, nesse momento, se nós considerarmos a rede como a morte, nesse processo de desencarne, nós, então, ao irmos para o mundo espiritual, ainda estamos tendo a oportunidade do retorno, né? Certo? Nós ainda estamos tendo a oportunidade de reencarnar. Mas, em certo momento, essa rede será o que nós chamamos de uma rede seletiva. Essa rede seletiva, ela estará sendo estabelecida na medida que, por um processo, que aí nós não temos a condição, mas um processo bastante racional, em de que não mais estarão reencarnando na Terra, certo? Espíritos que não conseguem atingir um padrão de comportamento compatível com aquilo. Sabemos de que espíritos estão vindo, espíritos de nível elevado, estão retornando, espíritos que já estiveram aqui, certo? Notadamente, diversos espíritos já indicados estão retornando aqui. Para quê? Para que nós possamos, paulatinamente, estar construindo, estar estabelecendo quem aqui vai ficar, tem que estar num nível evolutivo, certo? Que possa proporcionar a sua estada aqui, e aí espíritos começarão a... Então, esse é o nosso grande risco. Qual é o processo, qual é o critério de seleção? Então, seria um critério simples, né? Bons e maus. Ou, esse bons e maus, se nós analisarmos e irmos para a beira do mar, e a hora que nós trouxermos todos os peixes, aí o que a gente faz? Peixe bom. O que é peixe bom para o pescador? É um peixe de uma certa qualidade e esteja dentro de uma condição já de maturidade, né? Ou seja, qualidade e maturidade. O que é o peixe ruim que é devolvido? Às vezes ele pode ser da mesma espécie que o outro, mas ainda não tem maturidade. Ele ainda não tem tamanho, ele ainda não tem evolução. Ele vai ser devolvido. Devolvido para onde? Para o meio que lhe proporciona o crescimento. Pois todos vieram da água. Eles vão, aqueles que não têm condições, vão voltar para a água. Não vão para o fogo. Não vão sofrimento, não vão se integrar, tipo uma área do budismo que acha que quando a gente desencarna, a gente se desaparece. Aqueles, né? Não. Então, ele volta para a água. Para quê? Para desenvolver, para que num processo futuro de seleção ele possa normalmente ter a oportunidade. Então, a gente pode quase encarar isso como esse processo reencarnatório, certo? Então, essa rede, ela começa a ter essas situações. Peixe mau, como eu falo, nós não podemos e nunca, absolutamente, nós falamos de a natureza divina criou algo que possa ser considerado por origem mal. Pode ser ignorante, simples ignorante, que está agindo no mal. Agora, eu gostaria de fazer uma separação sobre... Muitas vezes, se nós fizermos uma avaliação estatística e começar a conversar com as pessoas, e se nós pudéssemos ter essa petulância de perguntar: você é bom ou ruim? Você é bom ou mal? Como você se classifica? Então, essa é uma pergunta, né, que normalmente a gente vai procurar responder de acordo com as nossas convicções, certo? De quê? De cumprimento de dever. Mas muitas pessoas, ou seja, será que todo mundo que pratica o bem é bom? Porque ficou-se, às vezes, dado uma certa conotação de que, olha, se eu fizer o bem, eu vou ser selecionado para o cesto dos peixes bons. Não, absolutamente. Muita gente faz o bem sem ser bom. Porque a condição de ser bom, ela é interior.
ela é íntima. Eu digo que ela é ética. E, às vezes, o agir é moral. O agir, eu posso ser racional para a minha ação. Certo? Ou seja, olha, eu vou participar dessa campanha aqui porque as pessoas... E aí Jesus já, né, desde quando ele estabeleceu o conceito de caridade, ele falou, olha, cara, não deixa sequer que a sua mão direita veja o que a esquerda faz. E como é que os fariseus faziam? Eles eram homens que faziam o bem ao distribuir, a sair, a fazer as distribuições. Muitas vezes nós verificamos, né, nessa condição da solidariedade, que aí nós estamos vivenciando, pessoas apresentando, eu fiz isso, eu dei isso e tal, e ele, às vezes, acha que ele é uma pessoa boa, mas ele está fazendo, muitas vezes, o bem, porque é conveniente para fazer o bem. Certo? Então, aí nós começamos a fazer essa situação para que a gente possa fazer uma autoavaliação. A condição para que nós possamos sentir se eu estou num grau em que eu me considero uma pessoa que tem a convicção de ser uma pessoa boa, é pela proporcionalidade do nosso estado de sentimento de fraternidade pelas pessoas. Ou seja, se vem dentro da compaixão, talvez o sacerdote da parábola do samaritano fosse, ele achava que ele era um homem bom, né? Ele era um religioso que talvez praticasse lá dentro as suas oferendas, os seus sacrifícios, mas ele não tinha dentro de si a condição real, absolutamente real, do amor dentro deles. Então, quando Jesus nos fala de que toda árvore, né? A árvore, como é que se reconhece as árvores? Pelos seus frutos. Quem gera frutos bons é uma árvore boa. Frutos ruins ou não gera frutos é uma árvore. Então, a árvore intrinsecamente não tem jeito. A laranjeira só dá laranja. Limão só dá limoeiro. O limoeiro só dá limão e assim nós vamos. Então, nós temos que também, eu entendo dentro dessa parábola, que é um momento de reflexão, para que a gente, então, eu tenho acompanhado muito o grupo espírita, né, notadamente toda hora aparecem oportunidades, vamos fazer isso, vamos ajudar aquilo, certo? E as pessoas, então, muitas vezes, na sua condição de se expor e falar, não, eu quero comprar isso, eu quero dar isso, tal. Essas pessoas são efetivamente boas? Não, elas estão fazendo uma atitude boa. Mas é muito importante que elas façam uma avaliação se elas são realmente boas. Isso acontece quando nós somos, muitas vezes, provocados. A provocação que vem da condição externa é aquela que vai nos colocar, muitas vezes, diante da realidade de se nós somos bons ou se nós estamos fazendo bem. Eu tive, analisando muitas vezes até nossas próprias atitudes, né, dentro dos nós espíritas que fazemos essas campanhas e tudo. E às vezes nós somos chamados, né, para poder falar assim, olha, eu estou precisando, o que você está precisando de mim agora? Estou precisando do seu tempo. Estou precisando do seu tempo. Olha, estou aqui com bicicletinha, estou com isso. Lá na creche nós temos, né, uma creche, e não é por isso que por ter a creche eu seja bom, absolutamente. Mas não vamos lá muitas vezes as pessoas vão lá e vão levar brinquedos, presentes, tal. E, logicamente, que a gente entende que essas pessoas estão fazendo uma atitude boa. Mas quando as crianças chegam e falam para ela assim, fica aqui, tia. Quando dá a bicicletinha para ela fala assim, tia, agora você me empurra, agora você pedala comigo. Aí a gente tem maior dificuldade de adesão nesse. Então, certo, esse processo de transição, de estar fazendo bem para ser efetivamente uma pessoa boa. E a gente tem que forçar a barra. Nós temos que sair, muitas vezes, da nossa acomodação. Temos que romper estruturas internas. Às vezes são estruturas de
preconceitos, certo? A gente tem muito preconceito, a gente quer estar numa campanha de fazer isso, olha, mas não deixa eu muito pertinho deles, não, né? Não deixa ficar muito perto, eu fico com medo, fico com isso. Infelizmente, aí a gente tem que meter a mão na massa. A gente tem que ir para dentro, tem que ir lá, estar juntos, certo? Para poder a gente falar assim, não, agora eu rompi essa barreira. E aí, como é que isso acontece? Na hora que isso porque os benefícios reais de quando você extrapola, você rompe as suas estruturas, o que vem para dentro de você é tão forte que você fala, gente, por que eu tive tanto tempo longe dessa situação? Então, a gente hoje, então, voltando à parábola da rede, vendo, né, a figura de Jesus, quando os capelinos vieram, Jesus já estava presente. Jesus já discursou para eles. Jesus já assumiu o seu compromisso com todos os capelinos. Ele estaria aqui, tanto que isso é todo contado, né? O profeta anunciado, né? O Isaías, o Messias anunciado, tudo isso já está. Por quê? Porque ele já tinha, todo mundo já tinha, vinha com essa condição, sabia que aqui viria, ele estaria presente, ele mostrou, então, cuidou de todo esse processo e cuida até hoje de todo o processo de evolução da. Então, gente, né, nós precisamos, pois, estar sempre assim. Eu lembro de uma palavra, de uma historinha muito simples, né, para a gente poder compreender, porque todos nós queremos ser felizes. Todos nós que aqui nos encontramos, a felicidade é um desejo congênito, né? Eu digo que isso é inato. Você não nascer com o desejo de ser feliz é patológico, certo? E, por outro lado, a gente fala muito em fatalidade e determinismo. Né? Uma coisa que é determinismo é aquilo que vai acontecer. O que é que vai acontecer com cada ser humano? Vai ser feliz. Agora, em que tempo? Em que momento? Aí passa a ser responsabilidade de cada um de nós. Então, eu lembro de um jovem que morava no meio de um bosque, de uma floresta, assim podemos chamar. E ele, lógico que ele queria ser feliz, mas ele era um cara muito aborrecido. Vivia só e reclamava muito da vida, acabava não tendo relacionamento com ninguém, porque pela sua característica e sua personalidade, ele não tinha, certo, relações com ninguém. Mas queria ser feliz. Ele se sentia infeliz, e a sua infelicidade era muito mais trazida por ele pela sua situação de estar só, de não ter riqueza, de não ter uma série de coisas. Um dia, ele passeando no meio da floresta, ele achou uma pedra muito bonita, que chamou a atenção dele. Ele foi lá, pegou essa pedra, chamou a atenção, ela não tinha, levou para casa. E colocou num local lá, do seu lar, na sua casa. Essa pedra, na realidade, ela tinha sido perdida por um anjo. E aí esse anjo, ou uma fada, né, vamos chamar assim, por uma fada. E ela, então, preocupada que tinha perdido a pedra, como comentou isso dentro da sua comunidade, e ela foi verificar aonde essa pedra estava. Ela conseguiu, então, localizar essa pedra, viu que estava com aquele senhor, e essa pedra era uma pedra, como se tivesse sido a lâmpada do Aladim, ela era uma pedra que tinha mágica. E ela, então, no período noturno, foi e fez uma aproximação daquele senhor no seu sono e disse para ele, olha, essa pedra é uma pedra mágica e ela tem o poder de poder proporcionar 3 grandes pedidos e que sejam distintos. E aí especificou para ele tudo, e como que seria o modus operandi, né? E ele, então, acordou no dia seguinte e ele, então, falou, olha, essa pedra é mágica e ela pode proporcionar benefícios, e ele esfregou essa pedra até morrer. Não morreu não, mas esfregou em nada. Esqueceu essa pedra. Passado o tempo, e ele, então, não progrediu nada. E um dia, então, ele lembrou-se dessa pedra. E lembrou da recomendação
da fada, de que a pedra era para ser utilizada em benefício dos outros e não dele. Aí, naquele tempo ele falou, eu quero o meu benefício, eu não quero o benefício dos outros. Então ele estava num outro patamar. Com o tempo, com a maturidade, com o crescimento, com a vivência, ele então, diante das suas necessidades e limitações, ele foi sensibilizado, um dia pegou essa pedra e foi então para a cidade. Levando a pedra, logo no início, quando entra na cidade, ele vê uma figura de uma senhora pedindo esmola, numa carência absoluta, numa pobreza demonstrada, uma pobreza muito grande. E ele, então, ali chega, acode a ela, e ela, então, lhe oferece a situação da pedra. Olha, passe aqui a mão na pedra e faça o seu pedido, tipo Aladim. E na mesma hora, então, o pedido daquela senhora foi atendido, a sua família, e vieram. O que ela queria? A riqueza. Foi dada a ela a riqueza. Ele seguiu com a pedra. Ficou satisfeito, que proporcionou, pelo menos a alguém, aquilo que não era proporcionado a ele. E agora ele foi, mais adiante, encontrou e escutou choro. Choro dolorido, choro de alguém que está prestes a perder. O choro mais dolorido é o choro de mãe, não é o choro de criança. Choro de mãe quando está prestes a perder seu filho. E ela muito chorava e ele então se aproximou dela e ela, mais um relato, uma pessoa muito doente, e ela então estava prestes a perder o seu filho e ele então, com a pedra, é proporcionada a saúde àquela família. E ele vai. E mais à frente ele encontra então um asilo, ou um asilo não, um orfanato, e lá estão aquele monte de criança, numa condição bastante delicada, um monte de criança não tinham recursos, ele entra dentro daquilo, vê as carências, vê tudo que precisa, as crianças vêm, pega quem vai em creche, quem vai ao orfanato, a primeira coisa que a criança faz é pegar na sua perna, quer abraçar a perna, quer ficar junto de você, é igual um pintinho junto da galinha que quer ficar. Por quê? Carência. São as carências dos órfãos. São as carências até das crianças que estão em creche. E ali, então, ele chama o dirigente e aquela pedra proporciona, então, o quê? Proporciona todo o benefício, a remodelação, enfim, que aquele local precisava. Acabaram os 3 problemas. Ele, então, agora, ao reconhecer e visualizar tudo aquilo, ele entra num processo de um pranto de, como se tivesse, aí que eu falo, nós temos que sair, temos que extravasar. Ele, então, arrancou de dentro de si todos os impedimentos da sua felicidade. O que nos impede de ser feliz é justamente, certo? A nós não deixarmos de que a semente do amor que está dentro de nós tome conta de nós. Qualquer aprisionamento vai nos deixar presos a este orbe capelino. Jesus deixou um monte de referências, de dicas para isso. Um monte. Eu vou ler, para a gente encerrar, que eu acho isso de extrema importância, pertinente, que é a passagem também evangélica, que serve e vai servir para cada um de nós, que é esta que vocês vão se lembrar. Portanto, e vai se lembrar muito também da parábola da rede. Portanto, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, a parábola da rede é os anjos também que fazem. O Filho do Homem se sentará sobre o trono de sua própria glória, e todas as nações, estando reunidas perante ele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde vós, que fostes abençoados por meu Pai. Vem possuir o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Aí vem o critério. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber.
Tive necessidade de abrigo e me abrigastes, coisa dificílima de fazer. Estive nu e me vestistes. E estive doente e fostes me visitar. Estive na prisão e viestes. Então os justos, surpreendidos, perguntarão: mas, Senhor, quando foi que nós vos vimos faminto e vos demos de comer? Ou que tiveste sede e vos demos de beber? Quando vos vimos sem abrigo e vos abrigamos sem roupas e vos vestimos? E quando vos vimos doente ou na prisão e que fomos vos visitar? E o Senhor e o Rei responderá a eles: eu vos digo em verdade que todas as vezes que fizeste isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizestes. E nós sabemos, então, a continuidade dessa parábola, ou dessa história. Aí os que estão à esquerda vão ficar surpresos, ou seja, vai sobrar para mim. Porque ele já estabeleceu o critério, e o critério não é crença, o critério não é conhecimento evangélico, conhecimento de letra. Não há critério, pois não há possibilidade de se enganar neste momento. Porque o critério é: tive fome e não me acolhestes. Tive preso e não me visitastes. Tive doente e não me... E aí Então, a hora que ele fala isso, a própria consciência há de estabelecer: eu vou ser degradado. Não tenho condições de aqui ficar. Vou ter que voltar para o mar para aprender as lições. Por quê? Essas pessoas também não eram felizes. Não eram felizes. A felicidade, ela é fruto de um estado que é proporcional ao grau de fraternidade e da presença do amor que está dentro de nós. Quer saber se você está salvo ou não? É só você ver o seu grau de felicidade real. É como aquele jovem, vou encerrar, doutora, é aquele jovem quando disse: mestre, o que é que eu preciso fazer para ser salvo, né? E ele, então, cheio de si: eu faço tudo, pratico tudo da lei. Mas ele não estava se sentindo ser feliz, porque senão ele não tinha perguntado o que é que eu preciso para ser salvo, se ele estava dentro da lei. Aí o mestre, ou Jesus, chegou e deu para ele, então, um questionamento. É mesmo, jovem? Ele era rico. Vá, vende tudo que tem, doa tudo aos pobres e vem. Não foi. Por isso ele não podia ir, ele não estava, por isso ele era infeliz, ele era prisioneiro daquilo que tinha. Então, se somos prisioneiros dos dogmas, se somos prisioneiros das nossas coisas materiais, dos nossos dogmas, das condições muitas vezes que temos dentro de nós, se muitas vezes somos prisioneiros até do apego extraordinariamente grande em relação a pessoas, nós não poderemos ser felizes. Mas, ao contrário, quando nós nos desprendermos e, nesse desprendimento, nós começarmos a ver que todas as pessoas, todo mundo que vive em torno de nós, são nossos irmãos, começa o processo, então, de se candidatar a continuar aqui na Terra. Então, meus queridos amigos, me desculpem, assim, acho que tomo tempo demais, certo? Mas vamos nos manter vigilantes, vamos orar. Estou muito preocupado com o estado de espírito, muitas vezes, que toma conta quando nós somos estimulados como foram estimulados o povo americano, ainda que seja uma pequena parcela, mas isso muitas vezes vem para dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa, através dos nossos julgamentos, através do nosso dedo. Eu acho que a postura é a postura de orar, postura de vibrar positivo, certo? De fazer a gota d'água para apagar cada uma dessas chamas que às vezes acontecem. E ter a certeza absoluta
que Jesus que esteve coordenando a migração dos capelinos, também coordena o nosso processo dentro da Terra. E coordenará também a nossa ida, ou a ida daqueles que terão que ir para outros orbes. Mas vamos ficar aqui para que a gente não sofra a pior dor do mundo, a dor do banzo, a dor da saudade de todos aqueles que nós temos ao nosso lado, que amamos tanto. Obrigado a todos pela paciência e pelo companheirismo. Olá, boa noite a todos. É com muita amorosidade, carinho por todos vocês da nossa casa, Grupo de Assistência Fraterna, que estamos aqui agora para termos um momento, a nossa meditação, momento de reflexão, e posteriormente nós teremos o nosso passe à distância. Nesse momento, eu peço a cada um de vocês que possam colocar a sua garrafinha d'água, com água, o seu copo, para que possa, a espiritualidade amiga, possa fluidificar e colocar exatamente o medicamento necessário para todos nós. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente. Através dessa respiração, vamos liberando todas as angústias, as aflições, os medos, que neste momento uma luz violeta chega sobre o seu chakra frontal, à frente, nos seus olhos, e ela vai expandindo, expandindo, e vai acolhendo todo o seu ser. Vamos respirando. Retirando das nossas mentes e do nosso coração todas as culpas, todas as insatisfações, todas as tristezas, para conectarmos com o nosso Criador. Para reencontrar essa semente do amor que está em todos nós. Que ela possa florescer. E vamos respirando. Essa luz violeta, que é a energia da transmutação, nesse instante vai tirando de todos os nossos pensamentos, toda a negatividade. Desligando. E vai trazendo a calma, a paciência, a fé, a esperança, renovando, trazendo tranquilidade. E vamos respirando. Limpando nesse instante todas as palavras que não foram ditas, todas as tristezas, mágoas. Vamos deixando ir. E o nosso corpo físico, mental, emocional e o espiritual, nesse instante, estão sendo limpos e harmonizando e entrando em contato com o nosso Criador. Deixamos ir todas essas angústias, tristezas. No nosso coração, a semente do amor vai acalmando. E essa luz violeta vai transmutando todas essas energias retiradas.
E vamos liberando, vamos acalmando. Pedimos nesse instante ao nosso Criador que nos permita ter esse reencontro conosco, para que realmente possamos reavaliar todas as nossas ações, todos os nossos projetos, e que nós possamos, mesmo que através da atitude de ser bom, já é um começo. Poder olhar para o nosso próximo com mais tolerância, com mais compaixão, com mais amorosidade, auxiliando as pessoas que neste momento atual precisam tanto de nós, que possamos fazer assim como esse homem que encontrou a pedra, despertar em nós a amorosidade do nosso Mestre Jesus e que nós possamos servir mais do que ser servido. Respirando. Assim. Vamos nesse instante, colocando as nossas mãos posicionadas, pedindo à egrégora da nossa casa que estejam com todos nós nesse instante. Vamos nos preparando para a visita da espiritualidade amiga, que venha nesse instante trazer o medicamento necessário para essas águas que estão sendo fluidificadas nesse instante, que nos reequilibre, que nos traga paz, esperança, que nos traga um medicamento para as nossas doenças físicas, morais e espirituais, que nos traga coragem. E vamos, nesse instante, entregando todo o nosso ser para esses irmãos que vêm nesse instante e limpando todos nós, como uma cachoeira, vai chegando uma água, limpando todo o nosso ser, passando por todo o nosso corpo, saindo pelos nossos pés, limpando, renovando, restaurando todas as nossas chagas. Pedimos nesse instante que possa estender a esse passo fluido a toda a comunidade próxima que nós atendemos através da nossa evangelização, através da sopa fraterna, através do auxílio que fazemos a essas famílias necessitadas de amor, de acolhimento e também a necessidade do alimento material. Pedimos a todas as mães que passaram por essa dor imensurável de perder os seus filhos amados, que elas possam, nesse instante, receber o abraço e o colo e o ombro amigo do nosso Mestre Jesus. Que o consolo chegue a todos os familiares que estão vendo as suas famílias sendo dilaceradas pela doença, pela morte.
que veio com essa pandemia. Que todos possam ser amparados, acolhidos. Suplicamos a espiritualidade amiga que acolha toda a nossa cidade, que estenda o nosso estado e que expanda essa união, este amor de todos os nossos corações, auxiliando a espiritualidade nesse instante. Que chegue ao nosso país, a todos os governantes, para que eles possam ter equilíbrio, amor, perseverança e fé de fazer o que é certo, sim. Pedimos para todos os países em aflições, que estão temerosos, com tantas dores. Sabemos que esse processo de transição não é com o planeta, e sim com a nossa reforma íntima. E sabemos também que muitos irão partir, mas que essa distância sempre será momentânea, porque reconhecemos a luz que é a verdade da reencarnação. Obrigada, Mestre Jesus, por todo o amparo e cuidado para com todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós tentamos perdoar a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, nos livra de todos os males, pois vós é o poder, a bondade e a glória para todos sempre. Obrigada, espiritualidade amiga. Obrigada por essa casa que nos acolhe, esse hospital maravilhoso que recebe as nossas almas doentes e dispostas sempre a trabalhar. Obrigada a cada um que fundou o grupo de assistência fraterna e que nos permite estar lá para ir cicatrizando as nossas dores e as nossas chagas. Obrigada a cada um que esteve e estará conosco através dessa gravação. Com muita amorosidade, respeito e carinho para com todos vocês, eu agradeço o passe e a meditação da noite de hoje. E que assim seja. Nesse momento, aproveitando esse clima benfazejo, essa energia revigorante que percorre todo o nosso ser, nos impulsionando, nos energizando, nos encorajando para termos uma semana excelente. Que nós possamos sair daqui desse encontro virtual com os nossos corações cheios de fé, cheios de coragem, com muita positividade. Que nós possamos nos avaliar mais, que nós possamos prestar atenção nos nossos atos, como o nosso querido palestrante nos colocou uma interrogação: somos bons ou apenas desenvolvemos boas ações? Vamos nos ater para essa questão, que é uma pergunta de desenvolvimento espiritual, que vai burilar tudo aquilo que às vezes está nos empatando, crescer, impossibilitando a gente de galgar mais um passo na nossa evolução espiritual. Agradeço ao Fernando, à Ana Paula, pelas preces, pelas palavras tão proferidas.
uma excelente semana. E quero deixar aqui para vocês, para quem já veio aqui a primeira vez, que nós estamos com reuniões segunda, terça, quinta, sábado e domingo. Então, vocês se organizem, porque falta de oportunidade para a gente ficar junto, não se está. Então, a gente vai estar sempre nas nossas mídias sociais, aí, no nosso Instagram, colocando o horário direitinho, e a gente vai ter oportunidade de passar nesses momentos aqui, tanto nos conforta, que a gente sente que nós somos da mesma tribo, vamos dizer assim, não é? Encontrar, olhar para cada um nesse momento é muito gratificante. E eu fico muito feliz de vê-los aqui todos. Um abraço a todos, então, boa semana, vão com Deus. Boa semana para todos, gente. Boa noite. Boa noite, muito obrigado a todos, viu? Um abraço para todos. Obrigado, Leal. Obrigado, Desimir, Caíto. Obrigado. Lau, Caíto. Leila. Fiquem com Deus. Boa semana. Com Deus, boa semana para vocês também, viu? Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.